Hello, Internet. Jonas here. What are phrasal verbs? Are they really important? Should I spend my time trying to memorize them? Essas são algumas perguntas que os meus alunos e várias pessoas na internet que seguem o meu canal no YouTube têm me perguntado. A última pessoa foi Alba Campos. Eu estou aqui para responder especialmente a pergunta dela, certo? Que deixou aqui nos comentários. Faça a sua pergunta também, porque o meu objetivo é de que as perguntas que forem feitas abaixo dos meus vídeos eu vou responder. Ou pelo menos as que forem mais perguntadas, certo? Por um maior número de pessoas. Então, será que verbos frasais são realmente muito importantes? Primeiramente, vamos entender o que são verbos frasais. São grupos de palavras, normalmente um verbo, uma preposição, ou pode acontecer casos diferentes, que tem um sentido em um contexto. Importante, em um contexto. Eu vejo muita gente dizendo, não use essa expressão, use essa, não use essa palavra, use aquela outra. Isso varia muito de região para região. Eu vejo até mesmo professores americanos em canais aqui no YouTube, às vezes falando coisas desse tipo. Não use a expressão, vou dar um exemplo aqui que eu não ouvi de ninguém para não ficar achando que eu estou falando mal de algum professor. Mas não use, por exemplo, I am accustomed. Use I am used, que é mais comum, porque as pessoas não falam I am accustomed. Eu pensava isso e depois conheci uma menina americana que só usava I am accustomed. E fui conhecendo outras pessoas que também só usavam essa expressão e percebi, peraí. Na verdade é porque aquelas pessoas que me ensinaram que I am used tá errado, entre aspas, ou não é costumeiro, é porque não é costumeiro onde elas moram. Então vamos lá, a gente tem que raciocinar, certo? Então vamos lá. Esses verbos frasais são usados em algumas regiões específicas. Cada pessoa usa um verbo frasal de uma forma diferente. Em contextos diferentes, a mesma expressão pode ter vários sentidos. Eu vou usar aqui, por exemplo, make up. Make up, muita gente conhece como maquiagem, né? Eu vou fazer minha make para festa. As pessoas usam até aqui no Brasil, às vezes. Mas make up pode ser fazer as pazes. Quando duas pessoas brigam e depois apertam as mãos e não querem mais estar brigadas, pedem perdão, isso pode ser make up. I can make up a story. Eu posso inventar uma história, eu posso inventar uma mentira. Estou inventando isso agora. É tipo improvisar. Depende do contexto. Make up tem vários sentidos. Então, quando você vai em uma lista de verbos frasais, normalmente a lista vem com um sentido, no máximo dois. E aí você memoriza aquilo e exclui a possibilidade de existir outros sentidos. Isso é extremamente negativo para quem está aprendendo o idioma. Achar que existe uma forma correta, um uso correto, ou apenas dois ou apenas três. Podem existir 10 usos diferentes para uma mesma palavra. Isso acontece no português, no mandarim, no inglês, no espanhol, não importa o idioma. Isso sempre acontece. Uma palavra tem o sentido que as pessoas dão a ela. Ela não é independente. Isso eu demorei muito tempo a aprender. Tenho até que agradecer uma certa pessoa que me ajudou a finalmente compreender isso. Mas eu vou agradecer pessoalmente. E isso faz com que muita gente perca tempo. Então vamos lá. Como é que a gente pode aprender a usar verbos frasais? Se uma expressão, se um grupo de palavras é realmente importante, você vai assistir um filme, ela vai aparecer uma vez, 2 vezes, 10 vezes. Peraí, essa daqui apareceu 20 vezes em meia hora de filme. Eu tenho que aprender essa. Pela repetição você aprende aquela. Mas aí se eu for ver só assim, vai ter verbo frasal que eu nunca vou aprender. Se esses verbos frasais aparecem tão pouco que você não consegue associar e você não consegue aprender, será que são mesmo importantes? Eu uso esse tipo de filtro para o que eu aprendo, para o que eu aprendi e para o que eu vou aprender. Se uma coisa é muito repetitiva, se uma coisa aparece o tempo todo, é porque ela é importante. Então eu me concentro e aprendo. Hoje em dia, o que eu aprendo no meu inglês, para o meu uso, são coisas que não são muito importantes, porque o que é muito importante e todo mundo usa, eu já aprendi nos meus, digamos, 12 anos na vida no inglês. Então você tem que filtrar. O aprendizado deve ser o mais natural possível. Vale a pena olhar listas? Vale a pena. Vale muito a pena olhar listas. Não existe nenhuma lista melhor do que outra. Existem vários sites. Coloca lá na internet, verbos frasais em inglês.
phrasal verbs. Vai aparecer muita coisa. O importante é você não achar que aquilo ali define a expressão, certo? E outra coisa, segundo ponto para você entender verbos frasais, além de contexto e repetição. Muitos verbos frasais não são o que eu chamo verbos frasais verdadeiros. O que é um verbo frasal verdadeiro? É o verbo make, que a gente normalmente traduz como fazer. Eu nem gosto de pensar dessa forma, construir, elaborar alguma coisa. E existe make up, que não tem nada a ver, como eu disse aqui, pode ser até fazer as pazes, dependendo do contexto. Como é que se transforma tanto? Isso, para mim, é o que eu considero de um verdadeiro verbo frasal. Ele vai de acordo com o contexto. Então, digamos, uma expressão, um verbo composto contextualizado. Esse é o verdadeiro, que realmente muda de sentido. Só que tem gente que para decorar go up. Go up significa subir. Go up não significa subir. Go up significa go up. Não existe nada para ser memorizado. É simplesmente uma coisa lógica. Então, digamos assim, que existam vários verbos frasais que sejam lógicos e podem ser entendidos sem precisar ir para dicionário e listas, e outros que não tem como a gente imaginar o que são, porque eles variam muito. O sentido muda muito. Então, se existem os lógicos, vamos deixar para lá, a gente não precisa memorizar. E eles são pelo menos mais de 80% desses chamados verbos frasais. A gente tem que se concentrar, quando a gente estiver fazendo a nossa filtragem do que a gente precisa memorizar, nos que realmente têm um sentido absurdamente diferentes, que não tem como ter uma lógica para explicar, certo? Normalmente eu ainda consigo forçar uma lógica para os meus, para de alguma forma eu conseguir memorizar de uma maneira mais fácil. Então, a gente tem que poupar o nosso HD interno. A gente tem que poupar a nossa memória. Se a gente for memorizar tudo, é muita coisa, são milhares e milhares e milhares de verbos frasais para a gente memorizar. Mas, se a gente eliminar os que são lógicos, porque a gente não precisa memorizar, mas cada vez que aparecer, é óbvio, dá para entender. A gente diminui pelo menos para uns 20% os que precisam ser memorizados e a gente livra espaço de memória. A gente se safa de muito estresse que a gente pode ter e vai aprender de uma forma muito mais eficiente, porque quanto mais lógica, quanto mais associação você usar no seu aprendizado, mais rápido o seu cérebro vai funcionar de forma mais eficiente e menos você vai precisar memorizar coisas, certo? Então, para finalizar, estou aqui para dizer que se você tem muita dificuldade nesses aspectos, quer ter aula comigo, fazer uma aula avulsa ou fazer aulas regulares, fala comigo. Minhas aulas não são videoaulas, eu gravo vídeo e mando para as pessoas. Não, sou eu e você realmente batendo papo em inglês, esse é o objetivo, como dois amigos que conversam. E por acaso, um amigo sabe um pouquinho mais de inglês do que o outro e vai ajudar, certo? Então falem comigo, eu posso passar valores, horários e tudo mais. Espero ver vocês aqui no meu canal, comentem, deixem sua curtida, agradeço muito por quem curte, agradeço muito o compartilhamento. Tem muita gente sendo enganada por aí, com métodos que prometem aprender inglês em 3 meses, que é só memorização, e você não consegue memorizar a variedade de um idioma apenas. Você tem que compreender de forma lógica. Então eu estou aqui para isso. Deixem suas perguntas. Bye and thank you for watching.